Bem-vindo a mais um Turbinando Casais. Esse é o seu podcast que fala sobre relacionamento e negócios. Eu sou o Daniel. E eu sou a Karen. E hoje nós estamos aqui com dois convidados espetaculares. Mas antes disso, Lucas, solta a vinheta aí. Voltamos! Fala aí, cara. Você tá parecendo um radialista hoje, Você viu? hein? Hoje eu tô Você demais, tá hein? empolgadão, mas eu vou te falar. Hoje vou falar que hoje é um podcast especial. Nunca na face da Terra vocês viram duas Karen. Dose dupla. Hoje é turbinando em dose dupla. Karen. Mas para começar, né? Eu tô aqui falando o nome, mas vou deixar eles se apresentarem. Hoje a gente tem um casal aqui com uma história super legal. A gente estava conversando antes um pouquinho. Empolgante, né? Aliás, eles vão falar de várias coisas que eles fazem, porque de verdade, gente, fiquei energizada, mas também fiquei cansada. Fiquei motivado. Me despertaram uma consciência aqui de algumas coisas, a gente vai falar disso. Mas hoje a gente está aqui com o Regis e com a Karen, um casal fantástico. Mas eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho aí quem vocês são, o que vocês fazem, e a gente vai bater um papo. Quem quer começar? Olha, é um prazer estar aqui, hein, Karen? Minha xará. Charás, gente, charás. Difícil realmente de achar. Um prazer estar aqui, Daniel. Estamos muito felizes, né, Japa? Sim, muito felizes. É, porque aqui não é Karen Regis, é Japa normalmente. Japa Entendeu? e Japa. É, por isso que a gente fala assim que nós somos o casal Fit Japa. Top. Que legal. E você, Regis, fala aí um Então, pouquinho. Eu sou o Regis, né? A gente trabalha já há muito tempo já, né? Juntos, né? E, assim, nosso relacionamento só para passar a ficha técnica, né? A gente já se conhece há 31 anos, 25 anos de casado, né? 26, Japa. 6, né? Já fez bodas de Ai, prata. Já Vamos. passou, né? Já. Legal. E a gente gosta de fazer tudo junto, né? Então, desde o início a gente sempre, né? É que nem você falou esses dias, nós somos o quê? Unha? Carne e unha, né? Carne e unha. Que legal. E sempre foi desde quando vocês namoravam? O relacionamento sempre foi muito intenso, né? A gente não queria desgrudar, né? Muito. Os nossos pais até falavam, né? A gente ficava namorando horas no telefone. A gente se via todo dia e ainda ficava mais umas 2 horas no telefone. Não tinha internet naquela época, Então né? você imagine como Nós que éramos era universitários, né? E tudo, né? Se conheceram na faculdade, então? Na faculdade. na faculdade. Vocês faziam o mesmo curso? Eita. Não. A Não? gente se conheceu No aniversário de uma amiga da Karen, né? que estudava com o Regis. Ah, E aí foi num aniversário dela que eu olhei para esse japa, aí eu me apaixonei. E Amor engraçado à que eu primeira tava vista. acompanhado, né? Com E ele tava com outras meninas, pra você ter minhas ideia. amigas, né? Ah, Era meu amiga, era amiga. Deus. Nesse momento era amiga, não era exatamente. nada. Não vamos comprometer. E você olhou e falou, é ele. Você sabe que mulher vai atrás, né? Daquilo que quer. Ah, isso com Você certeza, conhece né, aquele mulher? ditado, né? Quem escolhe muito acaba sendo escolhido, né? Foi o meu caso. Esse é o cara. Que legal. Que legal. E você fazia faculdade na época? Na Fazia época, o quê? Tecnologia de processamento de dados. Que Fazia legal. PD. Fazia PD. Era A gente fez PD. Fiz PD, então. A gente se conheceu num colegial de PD. De PD. É. Era uma época que não tinha curso de ciência da computação. Não, PD era só. só PD e é isso. PD, Você também fez? técnico. Gente, origens técnicas aqui, Aí tem hein? 4... E aí depois eu fui Tinha fazer só faculdade de administração. Eu Ah, também, é a eu Karen. também. Karen, que é isso? Eu fiz técnico em PD, ele, né, onde a gente se conheceu. Depois eu fui para administração de empresas. E aí, vida que segue. Mas as origens lá no técnico E eu não tem fiz jeito. PD até o segundo colegial e nunca mais voltei para estudar. Não terminei o colegial e nem a faculdade. Uma Montei empresa. E montou característica empresa. nossa é ser prático, né? É, As pessoas tinham que ter experiência, na verdade, é né? isso aí. Então conta muito a prática, né? É. E hoje vocês, lógico, estão casados, mas também tem empresa junto, é isso? Temos. E sempre foi, não? Ou vocês não conhecem? Não, nós começamos a trabalhar faz o quê? 21 anos juntos. A Karen trabalhava na empresa da família, né? Uhum. Que era uma distribuidora de medicamentos, né?
E eu trabalhava na área, em bancos, né? No Banco Francês Brasileiro, no mercado financeiro. Eu lembro do Banco na área de Francês. tecnologia. Você veio da tech. Então você trabalhava com tech. Com tech. Ah, legal. Legal. Primeiro com desenvolvimento, depois com infraestrutura, né? Quando estava começando aquele movimento de internet e tudo, né? Que legal. E aí, quando que vocês resolveram que vocês iam trabalhar juntos? Que vocês iam... Porque você veio de uma empresa familiar. Eu vim de uma empresa familiar. Meu pai tinha distribuidora, né? Que hoje nós não temos mais, mas a distribuidora ela ficou mais de 30 anos no mercado. Né? Então, eu cresci na distribuidora. A minha vida inteira, eu só vi medicamento na minha vida. Expert, né? Já sabe tudo, Eu né? atropelei uma fase importante que foi do casamento, né? Fui logo pra empresa. Você viu que eu já fui logo Mas no... então, aí que é isso. no Aí negócio. vocês casaram, vocês trabalhavam cada um com a sua profissão. Cada um Você com lá a na sua profissão. distribuidora e você com tecnologia. Isso. Mas eu sempre brinco com ele, né? Que eu falo assim, não, meu pai, ele brincava comigo. Olha, você vai ter que arranjar um namorado que seja da área de sistemas. O pai dela tinha um plano, entendeu? Ela já tinha uma administradora de empresa, ele queria fazer sucessão, né? Já tinha um farmacêutico, que era o irmão dela, né? Tinha o irmão mais velho, que era da área jurídica. E encontrou um cara da área de tecnologia. Então foi tudo Foi tudo arquitetado, entendeu? Aí o que aconteceu? A gente casou, né? Eu ainda trabalhava fora em outra empresa, né? E aconteceu que a empresa ela foi absorvida por um outro grupo, né? E nessa transição, né? Eu não encontrei um caminho ali, né? Não foi encaixado, eu tive que me desligar. Aí eu falei, bom, eles tinham acabado de mudar para um prédio novo e tudo, né? E estava precisando. Então eu vou lá ajudar, né? E aí começou. ficamos. Aí que sabe quando começa assim, vai ser só para ajudar e você acaba ficando? Ah, eu sei bem o que é isso. Temporário efetivo. Sei muito bem o que é isso. Eu fui É só pra ajudar. honorário. Foi pra me ajudar. Eu fui pra ajudar. Eu vou só 2 horas. É. Eu vou 4, eu vou 6, eu vou 10. Hoje... Hoje você já fica o dia inteiro. Mas normalmente assim, né? Sempre tem um que acaba, né, levando. Mas foi assim que começou. E aí nós começamos a trabalhar, mas ele trabalhava na área de TI lá. E eu fui passando por todos os departamentos, porque aí eu comecei na empresa do meu pai na área de separação, almoxarifado, tudo. Depois eu fui para a área de TI. Aí depois eu fui para a área de compras, foi a última coisa que eu fui assumir dentro da empresa. E depois eu fui para o comercial. Só que depois que eu fui para o comercial, aí eu não Nunca quis mais voltar saiu. mais para a parte interna. Você da achou? empresa. Aí eu me Ela achei. achou o nicho dela. Aí eu não quis mais ficar presa dentro da empresa, aí ele ficava. Entendeu? Aí a gente se encontrava mais à noite. O meu escopo não era só TI, né? Como empresa de família, você acaba fazendo Tudo De um pouco. tudo um de pouco, tudo, né? Então, tinha a parte de tecnologia, infraestrutura, mas assim, tinha a parte do almoxerifado, de gerenciar o operacional da empresa. Então foi um... Você vai olhando Eu só todo. fui Foi absorvendo, absorvendo. Ah, mas nessa época seu pai já não estava mais. Não, meu pai, ele se aposentou, ele tinha acho que uns 65 anos, acho. Jovem, né? Jovem, né? Entendeu? E aí ele falou assim, não, eu vou me aposentar e já vou passar para vocês. Né? Para vocês estarem Ele fazendo. passou por legal. status de conselheiro só. E ele atua hoje ainda? Não, hoje ele tá aposentado. Hoje faz tá as só atividades curtindo a dele, vida. Só curtindo. Tá certo. Ótimo planejamento. É. Hein? Como que chama seu pai? Sage. Senhor Feijão. Sage. Passe-nos o Por conhecimento favor, meta de de vida. tanto planejamento, né? Porque foi muito Olha, bom, porque, é. ó, vocês estão, né, super bem aí, continuam com a empresa e isso tem, o quê? 21 anos que aconteceu Então, tudo. Mas não é a mesma empresa, né? Não é a mesma É, então. empresa. Ah, Uhum. não é? Não. Aí vocês Por quê? pegaram. Olha só que legal, né? Quando a gente, os casais, né? Eu acho que meu pai, ele tinha um sonho. E o sonho dele era ter a empresa. Era construir a distribuidora e passar para quem? Para os filhos. Só que eu entendi que o sonho era do meu pai, não era o meu sonho. Então, assim, quando eu entendi isso, eu falei assim, não, a minha parte é só a parte de representação, minha parte é só de treinamento, eu gosto de estar lá falando com os clientes, conversando. Eu falei assim, eu não sou aquela parte administrativa. Tanto é que hoje nós temos a nossa empresa, mas quem é a parte administrativa? O Japa. Top. Entendeu? Eu sou a parte comercial, porque é a parte que eu gosto. Ela é acelerada, ela é meio que empreendedora, ela é acelerada. Então ela acelera e eu puxo o freio, entendeu? Mas sempre é assim, né? Um acelera e o outro puxa o freio. Não sei, Veja mas bem, eu não é acho que assim. pra dar certo tem que ser.
Tem. Se for os dois com o freio puxado, não vai. Não e vai. se for os dois acelerados, também vai, tipo... Vai atropelando tudo. Exatamente. Então Né? tem que ter um equilíbrio, né? Você estava falando como suplementação, Como né? suplementação. Eu falo que nós somos um casal que a gente, assim, um suplementa o outro. Porque isso é o amor, né? Assim, é como se fosse uma vitamina. Você toma um polivitamínico porque está faltando alguma vitamina dentro de você, do seu organismo. E no casamento é a mesma coisa. A gente um suplementa o outro, a gente não completa um outro, porque nós somos diferentes, mas a gente tem as nossas deficiências. Só que, por exemplo, ele é mais calmo, ele me traz essa calmaria. Eu sou mais agitada, eu dou um empurrão, falo assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí ele vem. Aí eu avanço, entendeu? Entendeu? E olha que legal. E nisso daí a gente se conecta muito. E isso traz o equilíbrio para o relacionamento. É verdade, é verdade. Perfeito. E quando vocês resolveram, então, que vocês iam para a representação especificamente, né? E não iriam mais para a distribuidora, como é que foi essa transição? Que fim levou a distribuidora? Acabou a distribuidora e vocês história? começaram um negócio novo ou teve uma Olha fase ali que... Não, e olha que interessante. Acabou a distribuidora. Acabou a distribuidora, nós encerramos a empresa. Porque o irmão da Karen também, ele tinha outros sonhos. E não era dentro da distribuidora, entendeu? Então, assim... Ele trabalhava. A gente demorou muito, nós que éramos tocando a distribuidora, a gente sofreu muito com isso, né? Para ter a consciência pra ter a consciência. disso. Porque você imagina, você sempre escutou, né? O pai cria e os filhos vão lá e acabam com tudo. E isso passava na minha cabeça, falar, gente, eu não posso encerrar a distribuidora, o sonho do meu pai. Acho que talvez uma sensação de tipo, eu não tô honrando. Não tô honrando traindo. exatamente isso. Nossa, foi muito complicado. Isso para nós, né? E para E ele falar também. pro seu pai? E para falar pro meu pai também, né? Mas meu pai, ele acabou entendendo que o sonho, cada um tem o seu sonho mesmo. O sonho dele era ele ter a distribuidora. E ele conseguiu tudo que ele tem hoje através da distribuidora, através de vendas. Porque meu pai foi vendedor a vida inteira. Entendeu? Eu falo que é disso que eu herdei, né? Eu falei assim, por isso que eu gosto de vender também, né? Mas essa foi a verdadeira herança do seu pai pra você, né? Não foi Foi. da empresa. Não. Essa foi a herança. E a minha mãe é a mesma coisa, né? Porque minha mãe, para vocês terem ideia, ela tinha apelido de italiana. De tão comunicativa que era. Imagine, uma cara de japa e comunicativa. Eu já falo que eu sou japa paraguaia. Não como peixe cru, mas eu falei assim... Então, e sou comunicativa Olha também. a mãozinha dela, né? Toda italiana, né? Não para de gesticular. É igualzinha também, entendeu? E você pegou as vendas e a comunicação da mãe. Peguei. Vendas do pai. Eu falo que nós somos, né, 50% pai e 50% mãe. Né? Eu herdei tudo deles. Eu falo assim que eu sou muito feliz por isso. Que legal. E aí vocês foram fazendo essa transição simultânea? Tipo, Fomos. foi encerrando e foi indo para representação. Quando foi o desapego? Quando você falou, cara, agora já era. Desapegamos Ou tipo, total. teve uma situação, tipo, faliu a empresa ou não? Teve. Tipo, foi, vamos saindo, Então, vamos desmontando. As contas começaram a ficar mais difíceis, Aham. entendeu? O mercado ficou muito complicado. As distribuidoras, elas começaram a fazer muita logística. Não era distribuição, Mudou, né? né, Mudou. o mercado. Eu percebi E aí, isso. Virou isso. logística e não distribuição. Uma canibalização, vamos dizer assim, né? Foi a hora que nós fomos já percebendo isso. Eu comecei a fazer uma transição. Comecei a ser representante das indústrias. Entendeu? Pegou o filé, né? Aí, o que aconteceu? Eu comecei a vender direto Direto. para as drogarias. Perfeito. Entendeu? Mas através de quem? Então, assim, não existe mais o intermédio. Você Né, fez o que da toda distribuidora. distribuidora, toda fábrica hoje quer fazer, né? Tirar o intermediador e vender direto para o consumidor Vender final, direto. A né? gente voltou um passo na Você cadeia. deu um A gente passo. está trabalhando Perfeito. para a indústria diretamente. E isso eu comecei aos poucos. Isso nós começamos a pegar algumas indústrias que a gente já trabalhava. Por quê? O que A acontece? gente já Nós tinha relacionamento. já tinha um relacionamento. Ah, legal Então eu isso. usava a nossa distribuidora também para fazer a logística no começo. Então a gente sempre trabalhou só com logística também, né? E aí o que acontece? Aí quando nós fizemos isso, aí eu também estava só fazendo as vendas para quem? Para as grandes redes. Então assim, as drogarias que a gente podia mandar via distribuidor, a gente mandava via distribuidor. Tá. Porque quando você vende direto da indústria, você vende caixas de embarque. E às vezes tem drogarias que não conseguem suportar Manipular. essa quantidade, né? Então, aí eu usava a distribuidora para desmembrar isso. Ah, Então, legal. Não achava continua- dinheiro na mesa, né? Então Entendi. a gente conseguia atender, né? Então, Ah, e grandes assim, de pequenos. verdade, começo, né? Você tá começando ali o negócio, tem que Tem. buscar toda forma e todo meio possível de você trazer dinheiro, né? dinheiro, Pra com você certeza. alicerçar. E aí, quando nós vimos isso, um pouquinho antes da pandemia, no ano de 2019,
né? É recente isso ainda. Em 2019, nós chegamos e falamos assim, não, vamos encerrar tudo. Nós vamos encerrar a distribuidora, nós vamos mudar de cidade, que nós mudamos de cidade. Vocês eram de onde? Nós morávamos em São Paulo. São Paulo. A vida inteira eu morei em São Paulo. Uhum. Só que eu atendia clientes em São José dos Campos. Tá. E eu falava para ele toda vez, gente, eu amo essa cidade. Quando eu vou lá para atender os clientes, eu gosto daqui. Eu falei assim, um dia nós vamos. Só que olha só, toda mudança ela é difícil. Você imagina que a gente ia estar fechando a empresa e mudando de cidade. E nós fizemos isso tudo em 2019. Nós colocamos datas para tudo isso. Quando chegou novembro, dia 1º de dezembro de 2019, a gente já estava morando em São José. Então, hoje vocês estão em São José. Estamos Hoje em São nós José. moramos em São José dos Campos. E a base de clientes também é São José. Não. Agora tá. Agora, então, gente com a tem clientes em representação, Minas, estado de São Paulo, Fortaleza, entendeu? Por quê? Porque hoje a gente também tem o quê? Você consegue vender quando entrou a pandemia. A pandemia, assim, é um ponto positivo. Bom, Por para quê? muita coisa. Porque- Para a questão de vendas, né, de representação, muita gente não usava o canal digital para Digital. fazer reuniões online, vendas, né? fechar negócios, entendeu? Então isso foi um potencializador. E a gente abriu clientes em Minas, Isso que fez a gente abrir clientes Nordeste, em outros né? estados, em outros estados. entendeu? Perfeito. Porque antes a gente só atendia em São Paulo. Vocês estavam nichados em São Paulo. Mas eu Hoje falo a gente pode vender para o mundo todo, eu falo. exatamente. Vocês têm algumas marcas que vocês, de fabricantes de medicamento, que vocês representam e entregam para a farmácia, é isso. Em síntese, você pega da indústria e entrega Revende. para a farmácia. Isso. Consumidor final você não faz. Consumidor Não. final, não. Tá. E não faz sentido entrar nesse mercado? É um mercado que não pode porque você é representante? Como é que Então, funciona isso? Não, como a gente é representante, a gente já vende. A indústria, ela já vende, né? Ela já tem isso no nosso contrato, que a gente só vende direto para o atacadista mesmo. Então, a gente só vai vender para quem? Para as redes de drogarias ou para as distribuidoras, entendeu? Ah, tá. Então, na verdade, você é representante da indústria, Da que vende indústria. para as distribuidoras, que as distribuidoras vendem para as farmácias e as farmácias vendem para a população. Isso, Perfeito. Que entendeu? legal. Só que, por exemplo, a gente tem distribuidodoras e a gente também tem Farmácias. redes de drogarias. Redes de drogarias. Ah, então você tem autorização para vender para as redes e não para as farmácias individualmente, é isso? Você vende para o Podemos atacadista. vender também, É. desde que eles consigam comprar Na as O caixas de volume. embarque, o volume. Ah, Volume, mínimo de pedido, tudo isso. É o grande varejista, né? O grande varejista, médio varejista, né? Entendi. E hoje, você falou de escala com a digitalização. O que vocês fazem hoje que conseguiu atender? Foi só o meio de comunicação? Ou tipo, agora vocês usam ferramentas que ajudam vocês a vender uma maneira mais nacional, é isso? Ou foi só abriu a comunicação? Nelson, abriu a comunicação. Tá, Você vê que como que a comunicação era assim, travada. Porque você concorda que antes a gente tinha que se deslocar. perfeito. Né? Não quer dizer que a gente não se desloque, né? Uhum. Que a gente vai e viaja para atender, sim, os clientes também. Mas não precisa ser com tanta Com frequência. tanta frequência. Era um mercado que você tinha que ir lá presencialmente, que nem o promotor de... Bom, É promotor igual de o mesmo medicamento, que você modelo tinha que ir lá no de quem vai médico, no você tá lá, médico, você né? vê o cara, você colocou o canal e conseguiu converter isso em uma maneira diferente. Entendeu? E Perfeito. assim, muito networking que a gente faz, né? Uhum. Então a gente participa das feiras, Das das convenções. de convenções, tudo. a gente está sempre antenado no que está acontecendo aí. Então, E eu Estamos falo, sempre se atualizando, né? Ah, não tem jeito. Isso eu vejo que é importante, né? Qualquer negócio, você tem que ter esse... É o movimento. É o movimento. Se você... Não, legal, eu aprendi isso, tô aqui nesse quadradinho, tá tudo bem, tá fadado. Vai chegar uma hora que não Você tem vai- sequência, Não né? tem mesmo. Não tem. E eu falo que é muito legal essa visão. Porque eu falo que tudo na vida é como a gente vê as coisas, né? Então o lance. Limão, da- limonada. É. E tem muito esse lance da pandemia. Lógico, gente, ninguém gostou de passar pela Imagina, pandemia. pelo Foi um amor de negócio Deus. que às vezes eu olho e falo, gente, nossa, a gente passou por uma pandemia, né? Que loucura. Meu, Mas, se você olhar por outro prisma, o que a pandemia proporcionou para os negócios e para essa quebra de paradigma de que eu tinha que estar lá presencialmente. Ah, se eu não for, se não sei o quê, abrir a comunicação, as pessoas virem para um digital para conversar, entender que eu posso confiar em você. Né? Eu posso fazer negócio com você. Você está lá do outro lado, mas beleza. E isso foi legal porque ajudou as empresas a negociar, ajudou as empresas também a melhorar custo. Porque certeza. se eu me permito também comprar de um outro fornecedor, Uhum. eu também posso pesquisar preço, eu posso... Então, assim, meio que criou uma Cadeia inteira foi... A cadeia inteira foi beneficiada, né? Muito, com certeza. Eu acho assim, hoje, se a gente faz alguma compra na internet,
né? Você começa a olhar, você olha tudo, assim, você procura um produto, mas você tem vários lá que já vão te apresentar os preços. Exato. Esse evento que aconteceu é trágico, né? Mas assim, é aquela quebra de paradigma, né? Você tem que olhar assim, isso pode aplicar para qualquer coisa, né? Tem um lado bom e um lado ruim. Vale você escolher para que lado que você vai olhar, né? Uhum. Tem muita gente que reclama que se vitimizou na pandemia, tá? Tem muita gente que se vitimiza por causa da política, se vitimiza por qualquer tipo de problema, mas assim, tem solução. É só você olhar o lado da bom. forma certa. Né? Exatamente. Sempre tem um lado, Olhar de a outra forma de forma. olhar. Né? E sabe uma coisa que, tipo assim, né? Durante o processo da pandemia, né? Eu fui fazendo algumas coisas, vencendo algumas coisas. E uma coisa que eu aprendi, que eu trabalho muito isso, é assim, cara, tem um problema? Todo mundo tem um problema. Mas ao invés de você olhar o problema, olha a oportunidade que aquele problema está te trazendo. Então, assim, eu tô com um problema na minha empresa. Sei lá, não consigo entregar X coisa. Eu tenho uma grande oportunidade de melhorar aquilo para não voltar a acontecer. Arranjar uma solução e, inclusive, de repente, Vender ganhar essa dinheiro com solução. isso, vender essa solução. Vender Eu essa faço solução. muito isso quando eu passo por um problema. Antes, a gente tinha aquela crítica, eu digo, qualquer pessoa geralmente faz isso, né? Nossa, isso é um problema para mim, esse problema sou eu que tenho, etc. Quando você consegue perceber, você abre seu ciclo de conversas, que você se relaciona com mais pessoas, ciclo de network, você percebe que os problemas são os mesmos. Eles às vezes têm tamanhos diferentes, mas são os mesmos problemas. Então, alguma coisa que você descobre que é um problema para você, se você olhar aquilo como uma oportunidade de crescimento, você tem uma solução para uma dor que todo mundo vai ter. Todo mundo tem. Então, você tem um problema de controle de prazo de entrega numa distribuidora, você pode ter certeza que todas as distribuidoras têm problema de controle de prazo de entrega. Exato. Porque as soluções são tão commodities que todo mundo tem acesso à solução. Então, se você ainda não tem aquela solução, é porque ela não existe. Então, você tem que ir lá buscar e aplicar isso e fazer o que você falou. Escalar ela. Eu acho que essa é a maior vantagem de você descobrir uma dor sua. Em vez de você falar, nossa, eu vou sofrer com isso. Não, peraí, o que eu faço com essa dor aqui? Eu vou transformar ela em um business, esse business vai conseguir mudar. E aí vem até se pivotar o negócio, né? Com certeza. Exatamente. Não sei se foi o caso, por exemplo, mas você deve ter percebido que o melhor negócio dentro de uma distribuidora é revender um produto. Com certeza. Se o melhor produto, e você tinha problema de revender, você tinha problema de captar revendedor, eu vou ser o melhor representante que uma empresa pode ter. Na verdade, a atividade afim da distribuidora é isso. É fazer venda. Entendeu? vender, né? Então, essa mudança de mindset, de não falar, não, eu estou com problema, vou ficar com problema, mas peraí, tem uma chance de eu resolver, eu acho que é o segredo de qualquer empresa crescer. Empresa. Porque, inclusive, se você olhar as grandes empresas, elas têm um número mágico aí, Google, Amazon, etc., que elas pegam do portfólio dela, do que elas têm, e elas vendem quase 8% de produtos que elas não têm no mercado delas. Por quê? Para testar novos mercados. Então, você pega, por exemplo, uma Amazon que vende livro, testando, talvez eu possa vender remédio. Aí fala, opa, peraí, eu posso vender remédio, porque eu testei lá no meu 8%. Aí ele vira e fala, cara, talvez eu possa vender esse tipo de produto. A história E as que fazem mais sentido, a história da Amazon é essa. livro. Eles só Entendeu? vendiam livro. Pô, peraí, não é? deixa eu colocar, Hoje. deixa eu testar um Hoje pedacinho. que virou, né? Que na verdade era um problema. Alguém começou a pedir lá pra ele, cara, tudo bem que você vende livro, mas o meu problema hoje é que eu preciso comprar remédio, que eu preciso comprar XYZ. E aí as empresas hoje entenderam que se você pegar sempre, tiver a visão do problema e transformar isso num negócio, você transforma. Tanto é que hoje você entra em supermercado e ele tem um posto de gasolina. Tem. Porque o cara tá ali, ele vai consumir, então ele teria que sair do mercado para procurar um posto para poder. E aí, Já Não. passa aí ali. tanto é já que hoje o posto de solucionou. gasolina botou o mercado ali dentro, porque falou: ah, que você vai vender gasolina na minha porta, eu também vou vender comida no meu posto de Por gasolina. isso que tem todas as, E aí, por as isso que você consegue aumentar conveniências. as conveniências, é isso aí. E eu falo, né? Às vezes, assim, você foca tanto naquele problema que você está tendo que você deixa de olhar, na realidade, as oportunidades que aquele problema está te trazendo. Com certeza, é isso daí. Tem gente que foca, por exemplo, às vezes você vê empresas, por exemplo, que vou dar um exemplo da distribuidora, né? O foco da distribuidora é vender, né? Não é desenvolver um sistema. Né? E na época, no começo, não existiam sistemas, né? Existiam alguns de gestão de faturamento, de gestão financeira, né? Então, o que acontecia? A gente contratava uma empresa, ou, na verdade, contratava um programador, ele fazia um sistema, não era bem assim. Uhum. E aí a empresa ficava meio que refém do programador. do tech. Né? Do técnico. Só que eles investiam nisso pesado, né? Mas por uma questão de necessidade. Aí vieram as empresas, né? Começaram a ter empresas de software house que faziam os sistemas e tudo, né? Mas tem empresa que ainda ficou naquele modelo, né? Ainda Então, aí o existe que empresas acontece? assim, né? Tem empresa de venda, que vive de venda, que fica preocupada Refém. em fazer
sistema. Está errado. Perfeito. Né? Você tem que terceirizar isso para um especialista que só faz isso, tá? Exatamente. Que te dê a ferramenta para você se preocupar com venda. Isso aí. Vocês têm que se preocupar com o seu negócio, Com a sua né? atividade afim. Exatamente. Eu vejo acontecer isso em várias empresas familiares, né? E é isso, né? Muito Tira legal. essa questão do core, né? Pegar alguma coisa que já está pronta. Mas, inclusive, mas tem um viés disso que, por exemplo, as grandes empresas que crescem hoje, elas buscam a característica de um sócio de tecnologia. Que talvez a melhor parte do seu negócio, puxando aqui pro lado de tecnologia, é porque você tem olha lá, dentro de tá vendo? casa, então você não sofre, né? Eu não sou. Mas você pode ver que hoje que as empresas que mais crescem são as que de alguma forma conseguiram trazer para dentro delas um sócio, um líder de tecnologia, que hoje é essencial, até para você escolher um bom fornecedor. Como é que você vai deixar na mão de um empreendedor que não quer de tecnologia escolher uma boa solução? Sim. Porque não conhece, Porque né? não conhece, então a parte da Exatamente. seleção é importantíssima. Não dá Então, para se você você for ver, ser especialista em tudo. né? exatamente, porque hoje se você for ver essencialmente qualquer tipo de empresa, se ela não está com tecnologia inserida, ela está ou diminuindo venda ou fadada a quebrar. Porque não tem mais como hoje, como é que é? Numa maior geração mais... Na geração mais online do mundo, né? O momento de geração mais online, não tem como você ficar no offline. Com certeza. Não mesmo. Não tem É como. muito dinâmico. É Hoje é muito de um dinâmico. jeito, amanhã é de outro, entendeu? Então, você Exatamente. perder esse time é muito rápido, muito fácil. Perfeito. Se você não está E antenado... a gente estava falando disso, do lance do seguinte, cara, como é que você quer, né? A gente está falando aqui da pandemia, mudou o modelo de negócio de vocês totalmente. Abriu a comunicação, permitiu ampliar horizontes, né? E aí, como que, depois de que você foi para um modelo desse, você não tem como retroagir. Na realidade, você tem que começar a se estruturar para você ser encontrado, para que as empresas que vão buscar vocês consigam... Gente, quem é? De onde vem? Porque, assim, legal. Mas não, né? Não basta só, poxa, eu vou lá fazer um site. Não. Né? Hoje é um movimento que você tem todo... Eu até uso muito essa palavra, mas tem todo um ecossistema para fazer um negócio. E eu vejo que, às vezes, as empresas, independente de... Eu vejo muito ali do pequeno para o médio, às vezes tem muito aquela ideia de que, pô, é muito caro, eu não posso ter, eu não vou conseguir fazer, pô, mas eu vou gastar mó grana para fazer isso. Ou se Fica fecha e no não querem não. compartilhar, porque É isso acham aí. que eles estão em cima. É o rei solitário, né? Exatamente. E eu vejo que a tecnologia hoje, você precisa ter, em todos os níveis, independente de tamanho, né? Desde o pequeno lá, o cara pequeno. pequenininho Até ali mais na ainda, esquina, né? mais Esse ainda. cara Ele tem que tem ter um mais ainda. WhatsApp ali para atender o Tem que cliente ter o dele. WhatsApp. E quantos ainda clientes que ainda não gostam nem de trabalhar com WhatsApp? Uhum. Você escuta isso ainda. Exatamente. Então, assim, não tem como, né? É um mundo... Hoje a gente vive um mundo muito dinâmico. Muito O dinâmico. futuro é isso, né? A gente já vê pelos nossos filhos, Uhum. né? Os nossos filhos, tipo, o nosso mais velho, ele começou uma faculdade na época Quantos da vocês têm? pandemia. Nós temos dois filhos. Um de 21 e um de 19. E aí, o de 21 hoje, ele começou com educação física. Mas, naquela época da pandemia, imagine fazer educação física online. Não deu certo. Só que aí ele começou a ver uma outra necessidade. Ele começou a trabalhar. E hoje ele é o quê? Hoje ele é consultor de YouTube. Ele gerencia canais de YouTube. Uma profissão que a gente nunca imaginou na vida. Né? E ele fica gerenciando, editando, colocando, entendeu? Então, ele, assim, ele direciona as pessoas. Eu acho muito legal isso, porque esse é o novo mercado. Perfeito. E aí, ele vendo essa necessidade, ele foi procurar uma faculdade do quê? Ciências da computação. Você vê como são as Pra coisas, acelerar. né? A gente demora um pouco para entender isso, né? Com os filhos, né? Filho é um negócio muito complicado, né? Assim, na verdade a gente complica, né? A gente quer muito dizer para eles, a gente diz para eles quando eles são muito pequenininhos, né? Porque a gente tem controle, o que fazer, o que eles devem fazer, o que é melhor, entendeu? Só que a gente esquece que eles crescem, né? Tem vida própria. Começam a ter vida própria. Escolhas, né? E você Escolhas ainda quer deles. escolher para eles, porque você acha que aquilo ali É o melhor. é o melhor para eles. Né? E não é isso. Né? Então, a hora que a gente tirou o pé e parou de ficar se preocupando, né? Porque assim, ele queria fazer educação física. Não, eu queria que ele fizesse uma faculdade na área de tecnologia. Né? A gente brigava por causa disso, né?
Então, às vezes, eles pegam isso com uma bandeira, então fica pior ainda. Piorou, você tinha que ver. Não, porque é aquela lei, né? Quanto mais você contabilidade, fala, parece que aí vai que o fazer negócio mesmo. Então, o enrosca, segredo é né? você incentivar os talentos deles, sabe? E rezar, pedir a Deus que dê tudo certo, né? Pelas escolhas deles. as escolhas, porque eles né? têm que Exatamente. escolher isso, né? É uma escolha deles. E para eles também, lógico, é difícil. Tanto é que o que acabou direcionando ele foi quando ele começou a trabalhar, né? E eu, assim, isso é legal. Então, assim, porque muitos dos adolescentes hoje, todos eles, eu falo assim, eles sentem isso, né? Uma pressão. Porque nós fomos criados assim, né? Então, o jeito que a gente fala, assim, que a gente fala que queria que eles fizessem, é porque também nossos pais também falavam pra gente, faz isso, essa profissão é melhor. Mas por quê? Porque os pais, nenhum pai quer mal pro filho. Nenhum. E tudo A é na gente melhor das ama intenções, demais. né? O vô, né? Entendeu? Meu filho mais velho era o neto, o primeiro neto, O né? mais velho, Xodó, o primeiro. mais velho, né? E meu pai, assim, ele sempre foi muito de falar, inclusive para mim, o que eu deveria fazer, né? E ele faz isso a mesma coisa com o neto, né? E um dia ele vai falar, não, acho que toma cuidado com o Alan, que eu acho que ele devia fazer isso aqui, e você devia fazer isso, e não sei o que tem. Eu falei, pai, as coisas mudaram, né? Hoje, as pessoas entram numa empresa, elas não ficam a vida inteira numa empresa para se aposentar naquela empresa. Isso não existe Isso mais. não existe mais, né? Muito menos o Alan vai entrar numa faculdade hoje e vai sair para fazer, vai terminar a faculdade e aquela profissão de repente nem vai existir mais, ou vai estar mudando. Exatamente. As pessoas trocam de emprego a cada 6 meses. 6 meses. Não é mais desse jeito. Tá tudo muito diferente, né? E esse lance que você falou mesmo, ele gerencia canal de YouTube. Quem diria, há 2, 3 anos atrás, que você teria essa profissão? Esse volume de trabalho. E esse volume de trabalho. Então, assim, o mundo, né? O modelo de trabalho está mudando de uma forma gigantesca. Já falam que existem profissões que os nossos filhos, na realidade, né, vão ter profissões que, na realidade, que nem existem ainda. Né? E eu acho que é muito legal o que vocês falaram, porque isso também é um assunto que a gente fala muito aqui, do como lida com os filhos. Porque normalmente quem é empreendedor, né? Até falando, por exemplo, seu pai e tal, você tem a tendência de querer que os filhos sigam ali, empreendam, né? Você fala, não, você tem que ser empreendedor, porque aqui só tem empreendedor, né? E é legal vocês terem trazido isso, o quanto é importante deixar a pessoa livre, porque se você for olhar, você queria que ele fizesse tecnologia. Quando você desistiu de tipo, não vou pressionar o cara, aí ele foi, não é? Ele viu a necessidade, não é verdade? Por uma experiência prática, Dele. né? Prática, porque eu acho que hoje tem tanta possibilidade no mundo de profissão, de estudo, de tanta coisa, porque assim, eu lembro por mim, quando a gente era jovem, a gente não tinha muitas opções. Tipo, o que era trabalho? ED, administração, médico, direito. Direito, médico, odonto, engenheiro, advogado. Não era? Era muito isso. Professora, né? Tinha muito, assim, era uma coisa muito ali. Hoje, não precisa ir muito longe. Você estava falando, faculdade de tecnologia. Gente, era PD. Hoje é análise, ciência, projeto, engenharia da computação. A gente era de uma época que tinha processamento de dados, o pessoal não entendia direito o que era isso. Né? E tinha a coisa mais próxima, que também não tinha nada muito a ver, né? Que era mecatrônica na USP. Eletrônica. Você lembra que só tinha lógico, isso? era ou eletrônica ou PD. Mecatrônica ou eletrônica ou PD. Não tinha muita coisa. Agora, hoje você pega, né? Para um jovem, ele chega ali mais ou menos no final do ensino médio. Lógico, existem casos de pessoas que já, cara, não, é isso, tô mega decidido, já nasci para isso. Mas a grande maioria tem um leque tão grande de possibilidade que a pessoa chegar e falar, Eles têm o direito de não saber o que vai fazer. Tem. E porque tem o tempo deles, eu acho, sabe? Porque assim, parou aquela época de você falar assim, você terminou o ensino médio, tem que fazer a faculdade. Você tá perdendo tempo. Que perdendo tempo? Quem disse que tá perdendo tempo? Ele tá ganhando experiência a cada ano. A cada dia eles ganham mais experiência. Era um dos argumentos do meu pai, por exemplo. Ele vai, não só do meu pai, de outras pessoas da família, né? Não, ele vai demorar muito tempo, ele vai perder muito tempo se ele não entrar na faculdade. Mas perder tempo por quê? Por que tem que se formar com tem 23 anos, 22 anos? Por quê? Pra quê? Não, você sabe que eu assim, eu tenho uma ligação com o estudo muito, muito forte, assim, né? Eu falo que minha profissão real é estudante. Eu amo, acho uma coisa, assim, fenomenal. E eu tinha muito isso.
De tipo, cara, você terminar, você tem que fazer faculdade e tal. Tudo e, regradinho, na sequência. Nossa, tem que ser aquele negócio e tal. E aí, quando eu me formei, né, no ensino médio, que na nossa época era colegial, Certo. não tinha dinheiro pra pagar a faculdade. Automaticamente eu tive que esperar. E aí eu fui estudar outra coisa por 1 ano e meio e tal. E aquilo eu acho que deu uma quebrada. Eu falei, cara, realmente, você não precisa. E eu vejo que, na realidade, quando eu entrei, eu já tinha acho que 20 e pouco, nem lembro. Acho que eu tinha 20, né, quando eu entrei na faculdade. Eu acho que eu tinha mais maturidade para lidar com a faculdade do que 17 para 18, porque eu me lembro de entrar na sala e, assim, lógico, acho que tem pessoas e pessoas, mas eu lembro que tinha uma galerinha de tipo de 17 que tinha acabado de sair. Como era difícil estar numa faculdade à noite, porque tinha uma galera lá de 30, 30 e pouco, poxa, Não estava comprometida, né? você não Vocês se tá... conectavam Não com se aquilo? conecta, e normalmente quem tá ali à noite, porque você trabalhou o dia trabalha. inteiro, quer chegar, meu, beleza, vamos aí, qual que é o conteúdo, né? Estudar e ir embora. Falar, E ó, ir aprendi. embora. Então, lembro muito disso, e falando, poxa, acho que valeu a pena esperar, né? E aí depois você vê com os filhos, né? É engraçado que a gente teve. A Gabi que, cara, não, ela tinha que sair do ensino médio, E entrar faz. e Gabi é mais entrou. Gabi é mais a velha. mais velha. 23 agora. Entrar e, tipo, não tinha nada que mudasse o pensamento dela. Cara, eu tenho que entrar. Ela entrou. Entrou. Não. E ela cresceu assim, ela falou que ela queria, era a decisão A dela. decisão dela. Não, na ou verdade você? ela queria Ela quis ser astrônoma, astronauta, astrônoma. Uma loucura. Mas chegou no terceiro colegial, ela falou, vou fazer medicina. Vou ser médica. E a gente, E você assim, vê que a diferença? Aham. E o que ela fez no final? medicina. Tá se Medicina. formando Medicina, tá médica fazendo esse tudo, né? ano. Que legal. Mas foi muito louco. Por quê? Primeiro ela queria ser... Astrônoma, depois ela queria ser arquiteta. Ela quis ser astronauta. Astronauta. Aí chegou no meio ali, quando ela foi para o ensino médio, falou, vamos fazer um técnico de... Até arquitetura, acho que ela Era pensou, nem lembro. arquitetura, é. Falei, Gabi, acho que você não tem muita, assim, definição. Faz um normal. Porque quando você resolver, você tá com a base para Com a um base bem vestibular. feita, né? E aí ficou naquele. Eu falei, gente, astronauta? Astrônoma? Aí um dia, né, ela, não, vou ser médica. Gente, médica? Não tem ninguém na A gente família que é Não tem ninguém médico, porque normalmente vem uma Vem, história, Pelo né? menos alguma eu acho assim, coisa, assim, né? advogado, Alguém, sei lá, uma dentista, todas essas enfermeira, profissões vêm. um dentista. Um dentista. Não tinha, não tem. A gente não tem ninguém, né? De nenhum dos lados da área de Cada saúde. foco, né? Médica? Eu vou ser médica. Eu falei, tá bom? Mas eu vou entrar na faculdade. Eu falei, filha, calma, porque a gente ouvia muito que, cara, prestar medicina são, sei lá, 3 sei anos de cursinho, anos. não sei o quê. A gente, 3 anos Vai de ter cursinho. tempo dela desistir. Vai ter tempo dela desistir, acho que ela Essa aí pensar ela vai de ganhar novo. maturidade, né? 17 anos ainda precisa experimentar. Pois a Astronauta pra pessoa, medicina. de astronauta para medicina. Pois a perdido. pessoa passou. Olha Que só, maravilha, hein? Só que não focada. foi aqui, né? Foi em Campinas. Campinas, não era muito, assim, não Pouquinho é longe, mas teve que morar lá. Aham. E aí a gente teve que viver esse processo de, E- cara, 17 anos, você tem que morar sozinha. Aí teve que aí? emancipar, mudar em 15 dias. Não deu muito tempo de pensar, porque foram 15 dias. Uhum. Quando tudo terminou, que tipo, tchau, a gente tá... Nossa, aí... Que bateu Caiu no a seu ficha. coração. Aí caiu a ficha. Eu passei 6 meses chorando de domingo. E o pai? Porque como ela não Eu dirigia... ia levar ela pra faculdade e voltava chorando comigo. Nossa. Como ela não dirigia, a gente buscava de sexta e levava de domingo. Então levava todo mundo mega forte, assim, pra ela não ficar, né? Tchau, não sei o quê. Entrava no carro. Do jeito que ela vai vir. Mas sabe o que eu acho? Acho que isso ensinou que, assim, de verdade, pra mim, é que o quão é importante você deixar seu filho viver Autonomia. o seu sonho O sonho autonomia dele. dele. Porque se a gente tivesse falado não, você não vai porque Que é Campinas, porque é isso, longe. porque você vai sair morar de casa. sozinha, porque tem 17 anos, que não sei o quê. E aí você pensa e fala, pô, mas a base, né, a estrutura, você deu. Deu. Se tiver que dar errado de verdade, vai ser morando junto, vai ser morando longe, mesmo. vai dar Tá errado. errado, ela vai as consequências ela Vai Ah, voltar. porque assim, você concorda? Se tivesse dado errado, os pais, como é que a gente fica de braços abertos? Olha, você vai lá, Vai e volta. você dá Tenta e segurança, né, pro seu filho. Você fala assim, ó, você vai, tenta. Não gostou? A porta tá aberta, né? É isso mesmo. E Pais sabe, são- é sabe o isso. que eu achei legal? Até um processo dela, porque, tipo, a gente falava muito, né? Não, tem que empreender, porque você Ah, vai é. se formar médica, você tem que abrir uma clínica. Não, eu não quero empreender. Ela quer Eu não vou trabalhar. empreender. Eu quero atuar não sei o que lá. Falei, mas filho de peixe, peixinho é, né?
muito parecido com o que você estava falando do seu filho. Não quero empreender. Aí agora esses dias, né? Sexto ano. ano, começou a entender como é que a vida, né? A água começou a bater no joelho. Se eu tiver uma clínica, eu tiver uns 4 médicos... Como é que eu faço pra escalar? Entendeu? Aí já mudou. Já comecei a entender. Porque eu achava que empreender, porque quando era criança via vocês empreendendo, tal. Mas agora eu vi, assim, um aparelho de ultrassom custa tanto, mas daí, se eu tiver nesse aqui, eu falei, Escalar, né? muito. Se eu alugar meu aparelho que custou 3 milhões pra, tipo, 5 médicos, pô, eu pago o aparelho e ganho dinheiro ainda. Eu Vamos ganho. aproveitar, né? E justamente isso que você falou, que você fez com o seu filho, a gente parou de falar. Exatamente. E aí parece que a pessoa... Eles A têm gente que faz isso entender muito por eles, né? Por eles, não é pela gente. É que a gente também tem muito disso, né? Tipo, como casal, como relacionamento. Se a pessoa tá falando o tempo todo pra você uma coisa, você desliga, você fala, cara, já ouvi tanto isso que você não presta nem atenção. Aí você para, a hora que você tem aquilo, você fala... Parece Deve que acontecer vem com aquela vocês. consciência. Aí eu chego pra Karen e falo, Karen, você não acredita. Eu acho que eu vou fazer não sei o que. Ela fala, aquilo que a gente falou, que eu falei. Entendeu? Daí você fica... Não critica, não descobri, fala assim, não não sei falei que- pra você, não, que bom. Não, mas eu dá falo uma É a força, parte do né? casal. O casal tem que falar isso que ele falou Isso mesmo. aí, Olha, legal, você vai fazer. Porque se ficar no bate-boca... Não, aí já é. Eu Exatamente. falei que eu Você fala. tava certo? Não, nunca. Não, aí Não, acabou. isso não dá, não Acabou. adianta. E eu falo, Tem que dar uma de maluco e falar, nossa, não, que mas legal, às vezes hein? eu acho que eu sou meia louca, porque às vezes eu acho que você fala as coisas e do nada, subitamente eu falo, nossa, eu pensei que se a gente fizesse não sei o que, mas na realidade depois eu lembro que eu A gente falou isso em algum momento, né? É verdade. falo, nossa, gente, será que eu sou meia maluca? Eureka. Não Você é? não perde. Geralmente eu vou ver alguma coisa e quando eu falo, nossa, Karen, você viu não sei o que ela falou? Vi, mas foi aquilo que eu falei de manhã pra você, não foi? Mas isso é a mente acelerada. Mas então. você vê que como que fica no nosso inconsciente isso. Você tava validando. Não, eu só tava checando pra ver se, tipo, É você isso lembrava que a gente falou disso. Mas isso é um negócio legal que vocês falaram, que quem empreende junto e querendo ou não, é um relacionamento de empreender juntos que é 24/7. Não tem jeito, porque você trabalha, depois você vai pra casa, você tem a E tem que vida. saber separar isso. Conta aí então, como é que vocês separam? Então, porque assim, logo no começo, essas coisas, na época da empresa... A gente o que levava que os problemas pra os casa, problemas sabe? pra casa. Então é um aprendizado. Começa a dar uns atritos no relacionamento, porque eu virava a cara, porque eu já ficava emburrada. Porque é uma empresa de família Entendeu? também, né? Então você Ainda tem tem os essa variável, Não, e né? vocês os tinham irmãos. ainda algumas coisas, né? Porque você tinha o seu irmão junto no Isso. começo, né? Tinha o seu pai que tava saindo, então ainda tinha mais um monte de gente nessa... Tinha que fazer uma média com a família, né? Imagina E você era ele. intruso no Ele. Era o... Ele era o Tinha que intruso. tomar Eu era- cuidado até porque Eu falava. tinha que ser a Suíça. Mas seu irmão não tá fazendo não sei o que. Ela fala, você tá falando do meu irmão? Não sei o que. Aí Ele tá na sequência ela fazendo fala, tudo certo. mas o meu irmão, não sei o que. Ela pode falar do irmão dela, né? Agora quando Mas você é ia muito falar... engraçado isso também que você falou, né? É tipo assim, todo mundo pode, eu falo assim, todo mundo pode, eu posso falar mal alguma coisa do meu irmão mesmo, Uhum. mas de fora Ninguém ninguém fala pode falar. Isso. É a mesma coisa para filho, não é? É. Filho também. Não, com eu certeza. posso falar, mas ninguém pode falar. É isso Eu aí. falo, eu posso brigar. Eu brigo, mas não vem não. Até quando ele briga, eu vou cobrar. Falando, briga com meu filho, não. Então, e para falar como que nós separamos isso, porque lógico, começa a ter intriga, começa a ter as coisas. Aí foi um dia que nós sentamos e conversamos, né? E eu falava assim, Regis, vamos fazer uma coisa? Pisamos aqui dentro de casa, acabou o assunto de empresa, acabou o assunto de trabalho, acabou tudo. Aí é o nosso assunto familiar, é o relacionamento, é nós, entendeu? É nós com os nossos filhos. Então, assim, e toda vez que se dá alguma coisa, a gente fala assim, ó, não quero falar de trabalho. E aos poucos, isso foi mudando, porque também a gente não consegue uma mudança de uma hora para outra. Porque é um É um hábito treino, isso, né? É um treino. Trocar o hábito. Entendeu? É o hábito sendo criado. E aí foi isso que aconteceu. Por isso que assim, eu falei assim, hoje a gente consegue viver em harmonia, em equilíbrio, um curtindo o outro, entendeu? Com os filhos grandes, melhor ainda, que agora a gente viaja mais. É legal. A gente curte, eu falo Qual assim. foi a queixa deles da última vez que a gente viajou? Nossa, você reparou? Eles estavam almoçando juntos. Juntos. E antigamente, a minha ajudante, ela ia em casa, deixava as comidas prontas, eles tinham comida pronta na geladeira. Só que agora, o que acontece? A gente viaja, tem a comida pronta, mas no freezer para eles poderem fazer. Congelar. Eles olharam, estavam comendo Nossa, você reparou? O pai e a mãe agora viaja, mas viaja, sai.
mas nunca tem comida pra gente aqui? A gente é que tem que fazer. Aí eu olhei pra cara deles e falei, meu, vocês estão grandes. Eu falei, vocês têm que fazer agora, mas a comida... Não. Eu falei, eu não esqueci, tá tudo no freezer. Eu falei, tem feijão pronto, eu falei assim, claro tem que carne tem um clima pronta, de tem meio de tudo. vitimização, né? Sabe que eles são, Mano. Vixe. Aí eu olho, Mas tem aquela coisinha, né? Eles estão lá. Ai, mas com se a você gente, não fizesse pra mim... tem- Faz né? uns mimos, né? É igual fazer lancheira de escola com um filho de 15 anos, né? Gente, a minha filha de 15 anos... Aí, porque assim... Eu assumo que eu sou uma pessoa um pouco ciumenta. Sou leonina, assim, a coisa é louca. você jura que você é leonina? Nossa, Sou. Karen Leoninas. Que dia que você faz aniversário? 25 de julho. Juro, eu sou 19 de agosto. Meu Deus. Então você me entende. Gente, Chega- As estrelas. Tudo brilha, né? tudo brilha. Chega minha filha de 14 anos. Ai, hoje eu ganhei um lanche da mãe da minha amiga. Eu... Hã? É, porque ela faz o lanche para as filhas dela. Eu... Hã? Falei, mas as suas amigas sabem se virar na vida? Mãe, mas... Eu falei, não, porque eu treinei você pra vida. Eu treinei pra vida. Mas aquilo me deu uma... Coisa de falar assim. Falei, não. Você começou a fazer lanche pra ela depois? Não, eu fiz uma vez, hoje eu Hoje fiz, você fez, hoje eu fiz porque ela esqueceu, ligou desesperada que tava sem lanche, fiz até um bilhete. Mas eu falei, cara, não vou fazer lanche todo dia, eu tô te treinando pra... Mas aquilo, nossa, ela, na hora, quem que tava junto falou, meu, não faz isso que a mãe vai odiar, sabe? Eu falei, gente, não, mas assim, eu falei, cara, não dá, você precisa se, né... É um treino, né? É um Mas é treino. lógico que eles sentem falta, de vez em É, quando você faz uns Você releva. mimos, né? Não. Esse lance de comida mesmo, também não dá tempo de cozinhar. E às vezes, chego em casa, às vezes no final de semana faço um arroz que eu falo, gente, esse arroz aqui hoje não tá legal. Não, mãe, nossa, a gente ama seu arroz. Eu Eles falo, dão mais valor também, né? Não. Pensa. isso é verdade. Porque quando você faz todo santo dia... Rotina é normal e eles falam que é obrigação dos pais. Perfeito. Né? E às vezes eu brinco com eles que eu falo assim, no meu contrato de mãe, tava escrito que eu tinha que não sei o que lá. Ela falou, não, então, no meu contrato de mãe não tava escrito isso. Mas eu falo, gente, tem, né? A gente tem. Eles tem a sentem parte maternal, falta. paternal, Tem. porque a gente faz de tudo. Eu falo que assim, é Uber pai, Uber né? pai é boa. Uber pai, né? O pai bom que faz as coisas. Eu brinco com ele assim, olha, eu não sou aquela mãe tão boa, não. Eu falei assim, então você vai lá e pede pro seu pai, porque a gente sempre tem disso, né? Quando eles querem alguma coisa, tem que pedir pro pai e pra mãe. É tudo negociado. E né? tudo negociado, né? Quando eu quero Agora é alguma quando coisa, eles falam, não, eu já Mas falei tem com golpe, o pai. é isso que eu ia É, falar. um Tem golpe. golpe. A gente A fala minha um mãe golpe. deixou, mas você nem deixou ainda. Isso. Aí, sua mãe deixou, então meu pai deixou. Seu pai deixou, mas ninguém deixou nada ainda. Tem E você que tomar fica- cuidado. E aí você fala, ué, Eles testam. Eles testam. Eles testam muito. E quando vocês fizeram essa divisão, essa conversa, lógico que por consequência com os filhos também muda muito, porque mudou ganha demais. qualidade, né? E é muito do que a gente fala, né? Eu aprendi muito assim, você dá amor, você recebe amor. Então, assim, é a mesma coisa, quando você conversa, você dialoga demais com seus filhos, é isso que vai acontecer. Né? E isso acontece no nosso relacionamento hoje, mas isso foi um aprendizado também para nós. Porque nós não fomos criados assim. Né? Nós não fomos, imagine, japoneses não são nem criados, para falar a verdade, com beijo, com abraço, né? Com todo esse carinho. Não quer dizer que os nossos pais não gostavam da gente. Lógico. Entendeu? Mas foi a forma que eles foram educados, entendeu? Então é o jeito que eles fizeram conosco. E a mesma coisa, aí quando a gente conversava, eu falava pra ele, falei assim, ai não, a gente vai beijar, vai abraçar os nossos filhos, vai fazer isso, né? Por isso que eu falo assim, aí conforme nós fomos fazendo isso com eles, eles acabaram também. Hoje você vê eles, mas isso, ó, demorou. Não foi de imediato, porque nós também não tínhamos todo esse afeto, essas coisas com eles antes. Né? É um treino, né? Um treino. E esse É um treino, inclusive é um treino, né? Sugere alguma coisa, né? Não são corredores, maratonistas, qual que é isso? Ah, é, né? Ah, então, tá vendo? Ah, é. Vocês gostam de treino, Nós e aí... gostamos de treinar muito, por isso que eu acho que nós criamos muitos hábitos, né? Exato. E aí, isso Tudo é legal. treinável. Eu acho que o que é legal do treino, né, da proposta de fazer junto as coisas, né, é você definir uma meta, um objetivo. E a gente trabalha junto para conseguir chegar. Então, primeiro, sei lá, uma prova de 5 km, uma de 10, aí uma meia maratona, uma corrida na montanha de 36 km, depois uma maratona, De quantos quilômetros? 36 km. Na montanha. Nós Na já montanha. fizemos. Faço Uma fácil. missão.
De Jeep. De carro, de De Jeep a gente iria. E a gente vai escalando, entendeu? Isso é uma forma de unir, né? Une o casal e ainda eu falo assim que a gente leva isso para os nossos filhos. Porque hoje eles fazem atividade física, acho que de tanto ver a gente fazendo também. Uhum. Né? Que eles falam assim, pô, meus pais fazem, por exemplo, eles veem a gente acordando cedo, saindo, fazendo as coisas, eles acabam fazendo também. Sempre foi assim? Vocês sempre correram? Sempre fizeram exercício? Não? Eu corro desde 1997. Tá, então já tem corro bastante história. tempo. Mas eu comecei em você começou 2010, 2011, a gente 2011. começou a correr. Por influência Por sua. influência. Isso. E em 2022, o nosso caçula começou a correr com a gente. Que legal. Então também tem um lance de família União, né? nisso, né? E é legal, porque aí eles vão, participam junto. Eles gostam muito de atividade física. O pai dela faz muita atividade esportiva também, Entendi. né? Então ela já legal. tem Fui então, criada essa com muita atividade. Mas eu acho que isso tem toda uma ligação, porque assim, quando você olha a questão do esporte, normalmente as famílias vêm nesse modelo, né? Pelo menos das pessoas que eu conheço são muito ligadas em esporte, vem já um meio histórico. como tradição, né? Eu, por exemplo, minha família nunca foi ligada em esporte, gente. Assim, nem A minha não dá nem pra falar também, não. a sua também não, né? Então, assim, eu lembro que quando eu era criança, minha mãe me pôs no balé muito cedo, mas eu ficava com muita dor de garganta. Então, eu falei, não, vai ficar doente, não vai fazer. Então, a natação pega friagem, não sei o quê. Então, assim, você vai, cara... Porque ela já não fazia e ela já... Não, colocava, não sei ninguém o quê. na minha família fazia. Mas é interessante que as crianças têm... A Gi, a Isa, a Gabi, elas têm uma pegada com esporte, né? Tem. Mais forte do que o que a gente Mas faz. a amizade delas são outras. É o círculo O de círculo amizade, de não é, não? amizade que faz também. Ah, tem isso. Total. Elas estão num círculo de amizade. Mas não dá pra falar que elas são ativas. Não é assim. Elas não extremamente, são as é super isso. esportivas. Elas dão valor pra Dão atividade valor, física. Mais mas do que não a gente. Mas muito não é mais. alguma coisa recorrente. Não tem nenhuma maratonista, etc. Não. Tem uma... Nossa. Pole dancer, Não, mas a Giovana é um negócio lá, esqueci o nome. Hipismo. 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 A gente faz hipismo. Mas aí o hipismo veio, na realidade, pela paixão que ela tem por animal. Não é o esporte É, em si. não é o esporte, sabe? Mas assim, é o esporte que ela conseguiu se encaixar pra, cara, ter contato ali. Uma lutadora, taekwondoca, ali é... Nossa. É, Legal. a Faixa taekwondo verde. nervosa. eu Como é que fala? Brava, né? Ela é brava. Aquela... Ninguém pode brincar com É. ela, não. Não, a bicha é... Ela foi... Quando Daniel ela... tá tranquilo agora. Não, né? tá. Uma vez ela chegou em casa total, e fez assim... Ô mãe, segura essa almofada aí que eu vou te mostrar um chute que eu faço. Eu falei, Meu olha, Deus. eu não Meu Deus. luto, tal. Não, mãe, eu só vou relar. Gente, ela quase me arremessa no vidro do... Falei, filha, mas você tá brincando? Não, mãe, mas eu só relei. Falei, nossa, então não faça sério, porque você vai me matar. E nem brinque com ninguém assim. Não. Mas eu acho que o esporte pra ela foi justamente por essa energia muito dela, forte pra ela verdade. aprender a controlar isso, Exato. entendeu? Trabalhar essa energia nela. Que E ela a Gabi é marombeira de a musculação. Gabriela é né? marombeira e ela Pra faz. aguentar o ritmo. Ela E pole dance, faz, né? e ela faz muito pela questão da profissão dela, Profissão, né? Que exige medicina. muito, então precisa ter um pouco de atividade pra dar um equilíbrio ali na mente, dar uma desestressada, tal. Mas não veio não Então, veio da gente. Então deixa eu entender, só vocês dois não fazem esporte lá. E o Miguel? E o Miguel? O Miguel faz capoeira na escola. Calma aí que o Miguelzinho é o de 6 É o de anos. seis, não, anos. ele vem- Calma. Não, ele faz Ele vai emplacar. capoeira, Não, né? o problema é a gente, mas a gente até tentou algumas iniciativas. Tentou não. A gente não tenta. A gente nem desistiu. É que a gente não... A gente trocou algumas a gente coisas vai pelas trocando. outras. A gente tem um verdade. histórico é. de muitos tipos de atividade, Uma hora a né? gente faz taekwondo, uma hora a gente faz tiro, uma hora a gente faz... Tiro não É, muito esporte, mas tiro é. não é muito Não é esporte. esporte, Mas- quer dizer, não é um esporte de físico, né? É um esporte, sei lá, Concentração, né? concentração. Então, mas eu vejo que a gente tem, assim, trajetos, né? A gente começou muito... Você vem de trilha de Jeep, eu entrei nisso. Meu negócio é motor. Ah, É. que legal. Isso é legal, A hein? gente fazia muita trilha de Jeep. Aí, quando a gente atingiu a marca de 4 filhos, não cabia todos dentro. Tem que comprar uma Defender. Aí a gente acabou meio dando uma pausa. A gente fez Pausada. muita trilha. Uhum. Aí depois, você sempre mexeu com Jeep desde que a gente se conhece. Sempre teve com Jeep, porque se eu vou. É um esporte de pouco esforço físico. É. Esse é legal. E se Adoro eu esse vou, esporte vem que não- disso, Vamos fazer né? um trekking, porque você Então a também gente vai podia estar fazer um fazendo. trekking. Subir uma Trek a é o pé. da montanha, a Olha. pé, né? Dá pra ir com aqueles, tipo, skate elétrico.
Não. Tem bastante caminhada. Mas não, hoje Daniel, vocês têm que estar abertos para Não, novas lógico. experiências. Não, mas peraí, você era capoeirista. Ah, é, Vamos lá. é. Você- Capoeira há muitos anos muitos de solteiro, aí depois Muitos virou anos. jipe. Monitor, foi pro Jeep, a gente tem Aí que voltar. Tem que eu voltar. sempre fui fazendo coisas. Eu fazia maromba, depois parei, depois fiz como é que chama aquele lance lá? Funcional, parei. Aí depois eu fui fazendo, né? Cada hora eu faço uma coisa, mas sabe que eu ainda não achei um esporte, assim, porque eu acho que esporte tem esse lance que você tem que, tipo, meu, eu gostei disso. É. Que você, Também. é como se Não fosse, achei. Mas como se fosse mas- uma mas meditação. Isso, mas tem que Né? experimentar. Tem que experimentar. Então, Tem por que testar. exemplo, Gente, se odiei você... corrida. Então, se você não gostou da corrida, talvez seja isso que Seja não te isso. conecta. Eu não Entendeu? consegui. Mas, por exemplo, você já fez bike? Bike é um negócio que eu gosto. Então, Você sabe que eu tenho uma bike, tá falando disso, os dias a galera tava aqui, né? Eu acho Sabe o que é máximo. legal da bike? Assim, você pode começar um esporte não para competir. Sabe? Eu tenho nem tudo precisa ser competição, muita tá? gente Porque a Leonina que gosta de faz competição. faz como é que chama? A bike em trilha, né? Mountain bike. É mountain Mountain bike para encontrar pessoas e fazer o passeio, curtir o passeio. Não precisa ser aquele negócio bombado de você pegar e se estourar de correr, de pular, de fazer as manobras, entendeu? Então é um negócio que tem que te dar prazer. É, eu acho que é isso. Ainda, eu falo, a bicicleta tá Mas, lá ó, e eu nenhuma atividade física no começo dá prazer. Você tem que sai. O corpo é treinado pra... O corpo é treinado para você ficar numa zona de de conforto. conforto, exatamente. E ele é treinado para quê? Para ele te proteger. Uhum. Você vai querer fazer alguma coisa, acordar cedo, sair, passar frio, correr. uma semana sem conseguir descer a escada de casa, que aconteceu comigo. Eu fiquei Mas eu traumatizada. Eu acho que Falei, o cara, estímulo essa- foi muito forte. Nossa, não, Tinha que foi. ser um negócio mais gradativo, Mais né? gradativo. uma semana andando aqui toda dura, gente. Parecia sei lá, aqueles bonecos de Olinda. A culpada foi essa professora sua, tá vendo? Que foi lá e te judiou. Mas assim, eu acho que de Mas verdade, eu atividade acho física legal. a gente acha legal. Mas pra chega um gente cuidar ponto da que você saúde. vê o benefício, né? É. Às vezes cardiorrespiratório, você vai Ah, sentir com melhor, você vai certeza. se sentir mais disposta, entendeu? Vai te dar mais energia, vai te dar mais disposição até pro trabalho, para tudo. Psicologicamente, Entendeu? né? Com Você certeza. fica Bem-estar. mais confiante, a autoestima melhora, entendeu? Então, quanto E é- isso ajuda e o que- hoje no negócio de vocês? Exatamente. O que que é? Ou vocês têm negócio que está ligado a isso ou não? Porque, na verdade, vocês estão inseridos no mercado de saúde, querendo ou não. A Então, parte E aí de você acaba tendo... Como a gente saúde e revende suplementação, né? suplementação, a gente representa muito suplementação. A gente trabalha muito com produtos que é para aumentar Não a dá pra chegar imunidade. gordinho na farmácia e falar, ó, e tem um prevenir suplemento toma bom isso pra aqui. você, ó. Entendeu? Botar eu pra vender remédio pra É tipo emagrecimento. o não vai dar, remédio né? pra quem quer fazer você emagrecer, o cara Pra desse falar a verdade, tamanho, a gente né? tá muito congruente em tudo que a gente Então, faz. suplemento mesmo, para né? recuperação muscular, entendeu? Para imunidade, Imunidade, aumentar a imunidade. para melhorar, tipo, saúde capilar, de pele. Nossa, Melhorar mesmo. saúde Aí, capilar. ó. Aí, ó. Melhorar a saúde capilar. Aí, essa aí, ó. E ele olhou pra você, sabe né, que Daniel? meu filho, Sacanagem. né? cara, Eu não falei nada, foi você eu tô que Foi falou. você sendo que falou, vencido hein? pela... Você reparou que foi pela- você? É, eu vi. Falou. Eu tô quase sendo vencido Eu pela senti que insistência do você meu filho. Porque tem- todo dia o meu filho de 6 anos fala: pai, você não vai pôr cabelo? Todo dia não, a cada 2 dias. Ô, pai, você não vai pôr cabelo? Ô, pai, E eu põe falo, cabelo. não põe. Eu não te imagino Caraca, de eu acho que cabelo ele de foi novo. enviado pra me fazer colocar cabelo. Daí eu falei, só que se eu colocar cabelo vai ter que ser diferente. Vou ter que meter um dread, vai ser um negócio... Não quero colocar o cabelo normal. Recuperar Não, o- Lucas, fala aí, vou meter um dread e vai ficar louco. Gente, Ou que o nem menino cabelo do só Lucas lá. fala O disso. amarelão tem que ser um negócio diferente. Ele olha e fala, Mas ele já viu alguma foto sua, você com cabelo? Nem eu tenho foto minha com cabelo. Ah, mas no passado, Eu né, desde os Daniel? 18 anos que eu sou careca. Eu sempre, quem me conhece não sabe nem como é que era o É cabelo. genética, A Karen me né, conhece né? porque a gente se conhece desde os 14 anos. É. Mas eu com 17 anos já não tinha muito Eu não cabelo. tinha cabelo. a gente E eu casou, sempre ele já encarei usava a raspado careca. bem baixinho, Tá. porque já tinha pouco. Aí, quando casou, ele terminou de perder os cabelos, entendeu? Aí eu levei os cabelos dele Eu- embora. Depois de 4 Eu- filhos, quando então, hein? comecei- Bem Não, aí não dá, né? Não Eu dá. raspei. Ah, mas isso aí Mas conta aí, tem suplemento pra nascer o cabelo? Não. tem suplemento para você melhorar a saúde, né? Entendi. Mas assim, crescimento é para manter a saúde capilar. Cara, eu vou fazer Agora- falar num lance aqui. A gente tá assistindo uma série na Netflix. Você lembra Nossa, o nome? gente. Não. Da De uma Madame empreendedora. CJ. Madame CJ. Depois, quem puder, assiste. É uma história de empreendedorismo fantástica. E Nossa, a história gente, dela é fã. exatamente isso. Ela criou um elixir capilar, Eu assisti. montou uma indústria. Já assistiu? Já- Cara, Não é fantástico, fantástica né? a história dela? A história dela Nossa, é eu tô putz, encantada. Que história top.
A mulher, cara, a mulher não tem nada que derruba aquela mulher, né? Tipo, Não chegamos no final ainda, Ela mas inovou, até agora ela inovou, né? Total. E, assim, o que eu acho legal, que pelo Ela menos... solucionou um problema do mercado dela. Então, você viu? Exatamente. Ela tinha um problema capilar, Exatamente. ela falou, preciso resolver isso daí. Pegou uma necessidade, uma concorrente dela, ela falou, essa daqui faz mais ou menos isso e melhorou o negócio. Ela Melhorou a pegou um fórmula. negócio que era fedido, não era? Era, Era fedido, né? E ela melhorou Melhorou. tal. E mais assim, problema que ela resolveu, então, hein? exato, um mega problema. mega problema. E aí, e sabe o que eu assisto e falo, gente, é exatamente isso, né? O empreender. É todo mundo em volta falando pra você, cara, Não vai dar, né? Isso tá esse ruim. negócio não vai dar certo. E você lá, Você acreditando. Acreditando. E é isso. Eu acho que a gente precisa, porque assim, normalmente a gente quer as coisas, as pessoas querem as coisas, mas elas não acreditam. E aí, por isso que elas não fazem. é muito... Até o esporte, né? Tem tudo Até ligação. o esporte. É A gente mesmo, né? quer fazer esporte. Quer não tô fazer, falando que eu né? não, de forma alguma eu não quero fazer esporte. Mas eu acho que é um esforço mental mais do que eu já tô acostumado na minha zona de conforto. E aí isso acaba me barrando, né? Sim. Eu acho que isso que é o... E aí tem algumas... Nosso cérebro é uma Tem máquina técnica de proteger. pra fazer isso? pra você fazer. Então peraí. Então eu perguntei o negócio, então continuando o negócio. Qual que é o negócio que vocês têm que estar ligado a isso? Não, não é uma técnica. Eu acho assim, vocês têm que criar um hábito. A nossa mente, ela não está acostumada. E às vezes, assim, a gente não quer pensar, né? E é isso que a nossa mente faz com a gente. Por isso que você, por exemplo, de manhã, se você determinar um dia antes ou durante uma semana que você vai começar a fazer uma atividade, determinar dia e hora, entendeu? Você já mandou esse comando, só que você tem que anotar. Porque também, se você só fala assim, amanhã eu vou para academia às 6h30, entendeu? Você só falou, entendeu? E às vezes você não vai acordar e vai. Ou muitas pessoas ainda falam assim, amanhã eu vou para academia. Você posterga Você pode isso, né? ir amanhã, de manhã, Amanhã de pode- tarde, à é, noite, qualquer você não- horário. Você não Entendeu? traz Então, pro assim, real, né? Você tem que colocar isso, porque assim, é muito difícil dar o primeiro passo. Entendeu? Quantas pessoas eu já ajudei, né, e continuo ajudando, que eu falo para elas assim, coloca, determina o dia que você vai para academia, determina um dia que é para você. Porque assim, uma outra coisa, você tá indo para fazer uma atividade física para cuidar do quê? É da sua saúde. Não é para os outros, né? Não é para os outros, é para você. E uma hora do dia, todo mundo tem muitos afazeres, né? Mas se for para pensar, se você não tem uma hora do dia para você, o resto pode ser para todo mundo, mas para você tem que se dar isso daí. Porque assim, todo mundo trabalha muito, a gente trabalha também bastante para ter as coisas. Eu quero comprar um carro, eu quero uma casa, não é? Aí vai lá, tô trabalhando, mas eu não tenho tempo para cuidar da saúde. Conquistou a casa, conquistou o carro, Não tem a saúde. não tem a saúde. E aí vai gastar o quê? Vai gastar dinheiro com medicamento. Perfeito. Não tem o que fazer. Ou você entra numa espiral, né, de problemas, né? E isso você não vai te trazer felicidade. E eu acho As que isso doenças é legal, né? causadas hoje, eu falo assim, como é que elas surgem, né? De tanto, por exemplo, um estresse, dor no estômago. Por que vem uma úlcera? Porque a pessoa tá lá, nervosa, trabalhando. Aí começa a sentir uma dor, uma pontada. O acúmulo disso, o que faz? Vira uma úlcera. Mas se ela estivesse fazendo uma atividade, estivesse preocupada com ela, entendeu? Fazendo alguma coisa... Aliviando aquele estresse, porque a atividade física, ela vai fazer você aliviar isso. Perfeito. Né? Vai diminuir a sua ansiedade. Então, assim, se a pessoa fizesse só um pouco disso por dia, uma horinha, que nem o resto fala, é 1 hora por dia, ela já ia evitar os problemas que ela pode ter no futuro da saúde dela. A gente fala muito de vida longeva, né? Eu falo assim, Japa, eu preciso ficar com você. É vida longeva. Por que a gente fala que no Japão os japoneses vivem muito? Eles cuidam muito disso. Cuidam, né? Eles têm tempo deles para Alimentação eles. saudável, entendeu? Eles trabalham muito a prevenção. No Japão vende-se muito própolis. Por quê? Eles tomam aquele própolis para aumentar a imunidade deles. A Gabi tinha um namorado, né? Japonês. Que tomava. Própolis o tempo todo. Você quer um presente que é valorizado, você dá o própolis, por exemplo. Meu pai ia pro Japão visitar os parentes dele, ele só levava própolis. Ele falava, era o melhor presente. Nossa, Legal, que sim, interessantíssimo. né? E vocês têm algum projeto nessa parte de vocês de esporte, essa história Criar que um vocês produto têm aí? Então, a Nossa. gente queria criar, a gente estava pensando numa época criar uma linha Uma linha de produto. de produtos, né, de suplementos, né? Tá no radar. Tá no radar ainda. Porque acho que tem todo. Porque já tem relacionamento com a indústria, né? Perfeito. Então, nada mais natural da gente partir para uma linha de produtos, né?
Nossa. Tem quem vem, você tá no meio da cadeia, né? Então. E nós Normalmente você fazemos- sabe quem fabrica, um Ô, aí Dani, te leva e a alguma gente coisa. Aí você faz as sabe. marcas, né? É, então. A gente faz as marcas próprias para as grandes redes, É isso aí. entendeu? E vocês estão totalmente faltando o quê agora? alinhados. Pra gente começar a fazer os nossos, É. é que é outros projetos que tem antes, né? Ah. Além desse, né? Tem outros caminhares. Outros É. caminhares aí. Primeiro a gente está organizando até a nossa empresa, porque assim, a partir do momento que hoje a gente atende muitas Porque ela é muito nova, né? indústrias, a empresa é 2019, muito né? nova. 2019 nós começamos a atender, então, as grandes redes também. Né? E assim, você vai aumentando o número de clientes, você tem que colocar os processos em ordem, tudo, porque assim, para você crescer, Crescer tem essa estruturado, parte. né? Crescer Uma boa estruturado, base. porque senão você começa a se perder também. Né? E uma outra parte que a gente vê muito, que eu falo para ele, a empresa não pode depender da gente. Perfeito. Então a gente tem que... Vocês estão falando de duas coisas super importantes para quem empreende. Quando você começa, né? Você começa, todo você mundo faz fazendo tudo. tudo. Faz tudo. Né? O empreendedor, principalmente família, assim, que Eu quando é presa, marido e não é mulher. empresa, né? Não. Eu Eu presa. presa. É isso mesmo. E aí você atinge um determinado estágio de começa a crescer, óbvio. E aí você precisa organizar processo. Organizar Então acho que é uma mega dica, né, pro pessoal Organizar processo. aí. Organizar. Isso é muito importante. Quando uma empresa familiar, né, é uma questão assim, é uma virada de chave. Se você não supera essa virada de chave, você não cresce Porque você não tem que ter a empresa para você. para você. Entendeu? A empresa, ela tem que caminhar com as outras pessoas trabalhando para você. Então, por isso que você fala assim, a gente vai contratar os especialistas. Eu não sou especialista em todas as áreas, mas eu tenho que ter alguém lá especialista fazendo. Mas uma também. barreira grande é um empreendedor, às vezes, ou uma família, por exemplo, que não consegue lidar com pessoas, né? E é o principal ativo de qualquer empresa, né? São pessoas. pessoas. Exato. Pessoas. Né? Trazer o time, né? Eu falo assim, você tem que ter você uma tem um empresa, time você tem que ter coeso. um time com você. Perfeito. Exatamente. Né? Não, eu acho esse lance de você saber lidar com pessoas, para quem é empreendedor, é essencial. É. É essencial. Eu acho que lidar com pessoas é essencial E não para é- todos, mas para quem empreende, chega a ser meio que vital, né? E lidar com pessoas, certeza. olha só, você lida com pessoas em casa, na família, é tudo. O que mais a gente tem em contato é um com o outro, um ser humano. Exatamente. E se você não consegue lidar, não adianta, né? Vai viver. E olha só, se a gente não consegue lidar, eu falo que o empreendedor, se ele não consegue ser bom na casa dele, ter um equilíbrio na família dele, com ele, por isso que eu falo que a gente fala muito de saúde familiar. Como é que ele quer empreender? Né? Porque tem um mentor nosso, o Roberto Chinhachique, que ele fala muito pra gente, né? O ser humano é igual à água do mar, ele é salgado em todo lugar. Então, se ele agir daquela forma na casa dele, ele vai agir na empresa do mesmo jeito. Perfeito. Eu acho que realmente essa história de que você entrou na porta da empresa, você vira outra pessoa, Não é? as suas características natas, elas sempre vão aflorar. vão junto. Sempre. Porque você pode estar usando uma máscara lá. Exatamente. Né? Então você é de um jeito em casa e de outro na empresa? Não, tenho certeza que não. Eu acho e você não tem como sustentar isso eternamente. Eternamente, Né? uma hora Imagina a aparece. energia Uma que hora você gasta aparece pra pra ser você uma ser- pessoa que você não é. Você não é. É muito complicado, né? E eu falo muito isso, por exemplo, você pega isso muito nítido quando você pega um processo seletivo para um colaborador, né? Na seleção, pô, é isso, é aquilo, é não sei o quê, tal. Você vê um desenho e ali no dia a dia, ué. Geralmente, quando aparece o problema, a pessoa. Você vê realmente como a pessoa Nos grandes momentos, Nos grandes de momentos crise, de você crise. realmente entende como as pessoas são, não É é? aí que ela mostra a cara, sabe por Isso quê? aí. Porque cai a máscara. Porque é Né? justamente. Você não tem como. Porque no momento. Eu uso muito isso, né? Quando tá tudo muito bom, tá tudo muito bom. Mas quando tá tudo ruim, o negócio tá ruim. Tá E ruim. aí, assim, naquele momento de pressão, de você falar, pô, agora o bicho pegou. Gente, a gente tem que ir. Vamos dar Vamos as lá. mãos e, né, Uhum. bora. E juntos. E juntos. E todas as empresas passam por isso, né? Uhum. Porque é o que a gente também estava falando disso. Não é tudo flores, como também não é tudo Não. ruim, mas Não. você tem momentos. E nesses momentos que você consegue realmente desenhar, assim, né? Os perfis e entender. E isso é importante, você também saber ler, né? Um pouco as pessoas, para você também... Saber entender, eu acho Encaixar. assim, a gente, para uma empresa, eu sempre falo, a gente trabalha com vendas, né? É realizar o sonho do seu funcionário. Você sabe, assim, as pessoas, assim, eles têm lá a empresa deles,
São todos vendedores. E assim, você trabalhar por um sonho é muito mais gostoso. Agora, se você é empreendedor e ajudar o seu funcionário a realizar o sonho dele... Maravilhoso. Perfeito. Perfeito. É uma... E hoje, por exemplo, você falou que o ideal é ajustar os processos. Ajustar Você os acredita que processos. hoje, para você crescer o negócio, falta ajustar o processo. Isso, por exemplo, quem está numa fase hoje de ter uma empresa de representação, que você acha que é fundamental para ela conseguir dar um outro passo, é ter o processo ajustado. É ter o processo ajustado, porque é um diferencial que você vai oferecer para o mercado, né? Perfeito. Então, se você Atendimento rápido. tem um atendimento rápido, correto, entendeu? De forma proativa, né? Isso é ouro na área de representação, na hora de vendas, entendeu? Você tem informação na hora certa, entendeu? Qual foi a maior dificuldade que vocês passaram até agora de jornada de representação? Não da distribuidora, mas da representação. A gente trabalhar com várias indústrias, cada uma tem os seus processos diferentes, e você solicitar informações e você depender deles, das informações para chegarem até você. Entendi. Porque aí demora. Eu sou aquela ansiosa, que eu gosto das coisas assim. Mandei um WhatsApp, eu quero resposta rápida. Na hora. Porque meu cliente também quer. E aí você fica lá mandando informações para o seu cliente, falando assim, espera que eu estou aguardando a indústria responder. Entendeu? E eu entendo também que a indústria, ela passa por isso porque são muitas pessoas tomando conta de pessoas e de várias processos lá indústrias. dentro. Cada empresa tem um funcionamento. Um Então, formato tem diferente. uma indústria que ela é mais organizada. Você vê que ela tem processo, entendeu? E ela consegue atender a gente muito melhor. Tem outra, né, por exemplo, tem um portfólio maior de clientes nossos, por exemplo, que é mais manual, é tudo muito mais apertado, mais demorado, entendeu? E isso impacta muito. Né? E empresas de No atendimento. controladores, que eu falo, que tudo passa na mão de uma pessoa só, é muito É difícil. muito mais complicado. Porque As indústrias são muito familiares que vocês vendem? não são, mas existe pessoas controladoras. E quando você tem essas pessoas mais controladoras, tipo assim, as informações elas demoram mais para chegar, porque assim vai Então consegue precisar de uma delegar, autorização. sabe? Não delega. Se cada um tivesse sua função e a comunicação fluísse melhor entre os departamentos, né, era muito mais fácil. Isso é uma das dificuldades, né? Isso é uma dificuldade de um controlador, porque eu sou controladora e eu gosto de passar as coisas, tanto é que hoje eu estou aprendendo a delegar tudo. Entendeu? Então, assim, e isso foi um aprendizado meu, porque até você cair a sua ficha, que você é controladora, que você queria olhar todos os processos, eu não tenho nem mão, nem braço, nem olhos para ver tudo. Eu vou ficar louca, eu vou acabar com a minha saúde. E a partir do momento que a gente tem a consciência disso, entendeu? Você fica mais saudável, né? Para poder lidar, e você fala assim, não, você vai ficar encarregado disso. Só que é tão engraçado que quem é controlador gosta das coisas perfeitas e quer do jeito dela. E não existe o perfeito, porque o perfeito é o seu perfeito, que é só para você, não para o outro. O outro pode ser que ele esteja fazendo certo e é para ele. Ele tá bom daquele jeito também, porque tá certo. Entendeu? Só que cada um tem o seu jeito. E às vezes a gente quer manipular, falando assim, não, é o meu jeito. Não, O não é. controlador quer do jeito dele. É. Né? E Se no der casamento também tem isso, né? meio certo, ele já não está satisfeito, entendeu? Mas assim, ele terminou o processo, ele conseguiu ir do início ao fim, né? Pode ser melhorado? Você melhora. Mas não precisa ser sempre igual, Arrisca, ser né? o mesmo Arrisca. caminho, entendeu? E o lance do processo que você fala, o que eu vejo é que um processo bem desenhado acaba que ele abre isso para todos. Você permite o acesso à informação Isso. para todos. E a comunicação vai fluir melhor. Por quê? Eu sei que funciona assim esse produto, que para fazer tal coisa você tem que seguir isso aqui. Você vai saber, ela vai saber. Então, assim, você não fica com conhecimento retido também. Também. Né? Porque eu acho que um grande problema é a retenção do conhecimento e você acabar criando dependência. E você já imaginou o problema isso de uma empresa familiar, de você estar lá, nós como casal, entendeu? Só ele sabe uma função, só eu sei uma função. Acontece alguma coisa com ele, como é que fica a empresa? Isso era um problema que a gente Perfeito. passava na distribuidora. Você entende? Essa questão de Conhecimento delegar e ter retido. esse Conhecimento retido. Porque é sadio você compartilhar, né? Porque você abre caminho para as pessoas te ajudarem a melhorar o processo em conjunto, entendeu? Então você abre essa possibilidade, né? E às vezes você deixa tudo, o processo muito engessado na mão de uma pessoa, sem quem está envolvido no processo saber dos passos e das implicações, né? Você não abre espaço para melhoria. Às vezes um colaborador seu tem uma sugestão muito boa, mas você não fica sabendo,
né? Não melhora o processo, você fica ali. E às vezes é mais capaz do que você, Às porque vezes eu é falo mais que às Com vezes é mais certeza. capaz do que a gente. Porque eles têm uma outra visão, eles estão enxergando de uma outra forma. Exatamente. Quando você não quiser escutar o seu colaborador, entendeu? Imagine quanto erro pode Tem estar acontecendo. implicações Quanto que tempo você você não pode pode- Ele demorar tá na pra operação, na verdade, né? Ele é quem entende Ele tá na linha de da frente parte da execução ali, do né? negócio. E uma E coisa... é assim que deve ser. Você tem que ficar na estratégia e ele fica na Com execução. E ele certeza. te dá indicador de como tá a operação, né? Exatamente. Se você tá fazendo o papel contrário, você tá operando e ele tá na estratégia, uma coisa tem de errado. Né? Exatamente. E Ou não tem ninguém, ou pior ainda, se não tem ninguém na estratégia, né? Estão os dois na operação. Tá, aí Mas lascou, na né? operação acabou. É isso Aí aí. lascou. Na E, verdade, teu colaborador não é uma máquina, ele pensa. Isso aí. Né? Isso aí. Então você tem que deixar o cara pensar. e muitas vezes surgem ideias e soluções maravilhosas, né? Porque às vezes você tá tão imerso naquilo que vem alguém te fala, mas e se... Aí você fala, nossa, é mesmo, né? Você pode até não concordar na hora, mas depois você vê. Olha... Não, o controlador é assim, né? Não, meu jeito é melhor. Eu sei, Ela viu? eu sei. Pensando bem. Eu tive essa ideia. Não, eu falo que eu sei porque eu É também tenho qual esse que é o nome do processo Enneagrama de- lá? É o número Número 1. 1 do Enneagrama. Você já fez tá Enneagrama? falando disso? Eu já fiz um enneagrama, meu Não lembro os Deus. números. Nossa, Eu meu deu fiz. 3. Ah, você tá feliz, menina. O meu me deu 1. Perfeccionista, controladora. Eu falei, cara, sou eu. E você tá falando, mas é um processo que eu vivo também, de querer as aprender coisas a do seu desapegar, de entender que, cara, nem tudo vai estar sob meu controle. Eu não vou saber todos os pingos de todos os is do planeta e tá tudo bem se eu não souber. É uma coisa que eu reforço muito, porque quando eu entendi que se eu queria fazer coisas também, falando de negócio especificamente, para fazer crescer, para apoiar realmente no papel que eu preciso apoiar, eu teria que desapegar, uma coisa até meio maternal, né? Desapegar daquele negócio ali. Mas você Foi pega e coloca quando- um filho, né, pra você. Exatamente. Foi um clique. Mas é o que vocês estão falando. Tem a questão do treino. Porque imagina que você está anos naquele modelo mental ali. Modelo mental. Eu tenho que olhar esse papel, eu tenho que saber se não foi assim. Então você tem que Vai ter ficar que treinando. quebrar isso. Quebrar. Então eu falo que eu vivo esse processo de que muitas vezes eu me pego. Opa, pera, não. Volta pra terra. Olha o que você precisa fazer. Então, eu acho que isso é muito legal, né? Não Não, e fica a nossa- ansiosa, deixa ele terminar que ele vai conseguir, segura. Não Às vezes não vai lá sai no pegar pra tempo que você fazer. quer, né? Aí você fala, nossa, podia ser tão mais rápido. Se eu pegasse esse negócio, eu faria mais rápido. Você fala, não. Tem que deixar, porque é o que você falou. E o bom líder é aquele que sabe ensinar pro seu. Exatamente, Meu. porque para as Liderado. pessoas Liderado. crescerem, elas precisam aprender e passar o conhecimento dela para que outro ocupe aquele espaço para que ela possa para o próximo. Isso. E aquele negócio, né? Tentativa e erro. Nunca vi ninguém aprender. Você Não, erra. dando tudo certo, ninguém aprende, Errando que né? você- Conhecimento melhor. empírico. É com os tombos que a gente Tentativa e cai, né? Que a gente cai e que a gente se levanta, né? Os levanta. tombos que ensinam, e os tombos que a gente cai. Óbvio que com os tombos a gente cai. É que com os tombos Mas a a gente gente se levanta levanta. e aprende pra Mas próxima, a né? gente fala, mas é difícil. A gente fala, né? Mas Na hora de fazer, né? prática. Na prática. prática. A gente tem que complicado. pensar bastante, né? E eu vou fazer uma pergunta pra vocês pra gente encerrar, porque fizeram essa Fala. pergunta pra gente e eu achei uma pergunta fantástica. Ora. Vocês empreendem e a gente sabe que a gente pode, né, ter a tendência de querer voltar para colaborador, né? Falar, pô, não deu certo, eu posso voltar. Isso já passou isso pela cabeça de vocês? Porque perguntaram isso pra gente. Não. Essa momento, não. vida. Mas é que vocês também nunca foram colaboradores, né? Pelo que eu Foi, entendi. ele eu- foi. Ele foi. Ela Você era, teve uma fase. que ela você- era isso. colaboradora do eu pai, era né? colaboradora do meu pai. Entendi. Entendeu? Mas assim, eu sempre trabalhei lá dentro, mas assim, hoje eu não voltaria. Sou Sabe por quê? empreendedora. Você tem o controle mais na sua mão, entendeu? A Então, liberdade você tem uma que liberdade você tem hoje. maior, né? Você gerencia o teu tempo melhor. Né? Exatamente. E aí, isso é exatamente o que perguntaram pra gente. E é muito legal, porque você vê que é uma característica de quem empreende mesmo. Assim, cara, quero. Você quer muito que dê certo, que você não pensa Não na tem a outra opção. A alternativa. gente não É. quer voltar Você pra não aquela. quer voltar. Você É fala, isso cara, mesmo. não Isso aí, queimar tenho a ponte, né? opção. É que eu acho que quando você empreende, você assume uma posição de governo na sua vida que ela é inegociável. Sim. Então, isso, e aí o que acontece? Quando você tem a sensação de que você consegue governar, você
É impossível você aceitar que você pode ser governado por qualquer outra coisa, a não ser Deus, óbvio. Mas eu acho que você assume uma posição de que você se sente incapacitado se você tiver que responder para alguém, tiver que ter uma outra pessoa governando você, inclusive em âmbito político. Você pode ver que as pessoas que empreendem, elas dificilmente, as que empreendem de verdade, ficam sempre delegando. Ah, mas eu tô vendo o que o Lula vai fazer, eu tô vendo o que o Bolsonaro vai fazer. O cara que tem a noção de empreendedor, ele fala, cara, eu que tenho que resolver. Não é o governo que vai resolver. É isso isso é o que mesmo. tem para hoje, Então, eu você vou pega uma fazer o melhor com o que eu tenho. imutável política dos não é o governos. problema. Exatamente. De quem empreende nativamente, ele pouco ou nunca reclama do governo. Não. Porque ele sabe que isso pouco ou não vai mudar o resultado Um dele. pouco do que eu falei no começo, né? Você tem sempre os dois lados, né? Você tem que Uhum. olhar o lado positivo. O empreendedor tem que ser assim, É né? isso aí. Positivo para a meta dele, Uhum, né? Então ele tem que correr atrás disso daí. Não importa se está chovendo canivete, uhum. se está chovendo dinheiro, se está chovendo não sei o que no mercado. Não Né? importa Isso aí. o tipo de governo que está lá, os problemas que estão acontecendo, É isso aí. né? A gente acaba Você olhando... pode pra não conta- concordar, você Pode pode não achar uma coisa concordar. ruim, mas você sabe que aquilo não é o responsável pelo governo da sua vida. Não, Não não é vai aquilo te que vai ajudar. modificar. Pode influenciar, pode ter alguma modificação, mas sabe que não é aquela E pessoa. aquilo é ou que vai aquela demandar situação. totalmente E a a hora sua que vida, você né? se coloca, não estou falando que seja ruim ser um colaborador, é uma escolha. Não de é. vida. Inclusive, você pode ser um colaborador que tem governo sobre as suas atitudes, ser um empreendedor, etc. Mas a partir do momento que você começa a descobrir que você é capaz de ter os seus próprios resultados e ter os ônus e os bônus de empreender, é muito difícil você Isso é a aceitar isso. confiança, né? Entendeu? Isso É é a você- história do leão, né? Você pode deixar o leão, ele anda 120 quilômetros até achar a carne, mas ele nunca vai comer o mato. É uma característica de uma pessoa Leão que não quer quem é reinar, leão não de come quer controlar. capim. É isso Não aí. come capim. É isso aí. Então, é a Exatamente. mesma característica do empreendedor. Ele pode penar, ele pode não ter dinheiro para poder pagar as contas dele, ele pode ter um monte de problema no meio do caminho, mas no Mas final das você contas ele vai vai tentar lutar, resolver né? o problema da empresa dele. E não falar, pô, peraí, eu vou desistir e Vai vou... sempre arranjar uma solução. Ele sempre vai buscar uma solução. E se ele não achar aquele negócio, ele abre um outro negócio para resolver o problema que ele criou naquele outro negócio. Você Que isso é comum de acontecer, né? É. Que eu fiz esse negócio, eu me quebrei por causa desse negócio. Poxa, que eu quebrei por causa disso, eu vou criar esse outro negócio que vai fazer mais sentido para eu poder trabalhar, que é o que eu aprendi. Na verdade, você perde aquela relação de dependência, né? Com Isso. o emprego, né? Perfeito. Mas pra Então gente você- aprender isso, nós passamos para ser CLT, Tem né? que viver. Nós somos Tem CPF. que entender a diferença, né? Temos que É entender a importante. diferença. Eu acho que todas as etapas são importantes Tudo. e eu acho que Tudo é um aprendizado, né? exatamente. E todas as posições são importantes, São. porque eu falo que um grande ponto para o empreendedor é ele entender que ele não faz nada sozinho. Sozinho. Né? Então, você ter realmente ali com você pessoas que sejam melhores do que você, que realmente queiram contribuir, queiram crescer. Porque se todo mundo quer crescer, cara, tudo vai crescer, né? O teu negócio vai crescer, as pessoas vão crescer. É uma cadeia. Eu acho que o bom empreendedor O negócio que a hoje gente, é que a gente aprendeu assim, errando e acertando, é que assim, você tem que cuidar bem das pessoas. isso. Perfeito. À sua volta. E você falou uma coisa muito importante, que foi do empreendedor ser um cara que cuida de pessoas. Eu acho que a principal característica do empreendedor é você saber quem você traz para o seu negócio. Saber entrevistar, saber manipular as pessoas, não no sentido ruim, mas saber que aquela pessoa, às vezes, ela não está bem naquela posição, mas ela pode estar muito bem na E outra. Planejar. Essa é a Manejar característica do ela. empreendedor. A dele conseguir olhar essa as pessoas visão. e arquitetar. O papel dele é um arquiteto numa empresa. Ele tem que se sentir com isso. O papel dele não é fazer execução. Porque às vezes nem É estar no funcionário controle. sabe qual que é o Exatamente. potencial dele. Exatamente. Muitas Só que vezes Muitas ele vezes não vê, sabe. E né? você ter o liderando olhar Isso. e você Sim. falar, cara, eu acho que aqui Você vai. consegue. E a pessoa se descobre e fala, cara, que fantástico, me achei. Isso aí. Né? Porque às vezes a gente mesmo não consegue se ler, né? Não consegue entender as nossas habilidades, as nossas aptidões. E às vezes você com o olhar ali, você transforma uma vida e cria um engajamento e uma velocidade que nem a pessoa acreditava que ela Que ela tinha capacidade. esse tinha poder. capacidade. O poder pessoa, está né? dentro da É. pessoa e nem ela sabe o poder que ela tem. Exatamente. Nossa, muitos insights, muitas contribuições, gente, de Vocês verdade. querem deixar alguma assim. mensagem especial? Aproveitar, se Querem falar vocês quiserem alguma deixar uma aproveitar? dica, uma mensagem. Falar de um negócio, Falar do aproveita negócio de aí. vocês. Quem quiser contatar vocês, a gente vai deixar o Instagram de vocês. Aí. Vocês têm Instagram normal? São A gente- digitais? Não, Como tá? nós É? temos. Eu tenho o meu Instagram que eu Tá. utilizo, que é Karen_TK. Tá, E nós temos o nosso Instagram novo, que é o Casal Fit Japa. top.
que é onde a gente vai falar sempre de relacionamentos, de como você conviver um com o outro, de a gente estar 24 horas juntos e De estar... mostrar o nosso dia a dia. De né? mostrar o nosso dia Já a dia. estão fazendo? Já tem conteúdo lá? Já, Ou tá já planejado? estamos colocando, já. Que legal. Então é Começando. casal. Casal Fit Japa. Casal Japa. Fit Japa. Aí, galera, quem quiser se empolgar Vai lá. sobre E a mensagem que esporte, a gente é gosta, isso aí. a gente quer falar, né? Eu acho assim, a minha parte é cuide da sua saúde, entendeu? É você em primeiro lugar, tá? Porque eu acho que assim, a gente consegue tudo o que a gente quer, desde que a gente acredite na gente, que a gente confie. Perfeito. Isso aí. E com saúde. E com E saúde. com saúde. Mais importante. Isso Você aí. vai conseguir dar amor melhor, né? Dar mais atenção para o outro, entendeu? Curtir melhor a vida, né? Curtir a vida. E, inclusive, afinal, no casamento, a gente não tá falando de uma corrida de 100 metros, né? A gente tá falando de uma maratona de É uma alguns maratona. quilômetros. Nossa, a maratona de Muito. alguns quilômetros de alguns anos, né? Aí volta, tem quilômetro aí, hein? Muito Tem. obrigado. Muito obrigada de verdade por vocês Maravilhoso. terem Muito topado. Foi Ai, muito adoramos. bom, adorei a conhecer vocês, bate-papo, energia super legal. Espero que a gente tenha outras oportunidades de gravar outros Com episódios, certeza. a gente poder conversar mais. No próximo a gente fala de como foi o nosso relacionamento quando ele viajou, tá? Que imagine Ih, depois aí, de ó. 31 anos, ele viajou a primeira vez sozinho. Você imagina como é que A gente fica o viajava casal. sempre junto, sabe? Ei, aí. Então, no próximo a gente fala isso. Olha, tema, hein? Viajar sozinho. Viajar sozinho. é legal, um tema legal. Viajar. É, Viagem. você já viajou sozinho. Eu ainda não quebrei essa barreira, não. Legal, ó. Dica para o próximo Dica tema, pro hein? próximo. E, gente, muito obrigada de verdade, né? E espero que vocês tenham muito sucesso. Assim, vocês trouxeram muitas coisas legais. Eu Bom. Muitos insights. estou pensando em muitas conversas, coisas muitas aqui. Uhum. E muita contribuição para quem, né, tá assistindo, empreendendo. para quem quer empreender, para quem já empreende aí em família. Acredite que é possível. É isso aí. E muito obrigada, gente. Gratidão. Falou tudo. Muito obrigado. Obrigada. E segue a gente, curte, ativa sininho, terminando casais. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu! Top demais. Gente, Muito obrigado. muito viu? E aí? Viu?